meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A nossa lição de hoje tem como tema Herodes, o insensato. O nosso verso para memorizar está no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 1, e diz assim: Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A mensagem diz assim: adoramos a Deus quando dedicamos a Ele o corpo e a mente. Durante os 10 dias, nós fizemos isso. E hoje, o último dia, foi um dia de jejum. E nesse dia de jejum, a gente adorou a Deus. Quando nós fazemos o jejum, nós permitimos que o Espírito Santo fale conosco. E assim, nós ouvimos a sua voz com clareza. E até mesmo nós crianças podemos fazer isso, sabia? Não precisa ser 10 horas, 1 hora, 2, já faz efeito. Mas só vai ter efeito se nós tivermos um propósito. A nossa história de hoje é a continuação do que vimos na lição 5, 6, 7 e agora 8. João Batista ainda continua preso, vocês sabiam disso? Mas será por quê? As pregações que João fazia era para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Mas vocês acham que as pessoas estavam querendo se arrepender? Arrependam-se dos seus maus caminhos, do egoísmo, da vergonha, do orgulho, do adultério. Não sejam como as pessoas que chegam a casar-se até com a esposa do próprio irmão. Não é, Herodes? Arrependam-se e sejam batizados, pois o reino de Deus está próximo. O Messias está chegando. Se a gente queria uma resposta do porquê que João estava preso, estas palavras nos diz muito. Herodes era o governador local, o rei, e João chamou a atenção dele porque ele fez coisas erradas. Nesse dia, quando João terminou a pregação, as pessoas foram embora, só que Herodes continuou ali para conversar com João. E João não tinha medo de Herodes não, viu? Porque no dia que ele falou isso, ele apontava para ele sem medo das pessoas julgarem ou sem medo do rei jogar ele na prisão. Só que Herodes, depois desse dia que conversou com João, ele continuou conversando várias vezes. Na realidade, Herodes sabia que tinha feito coisa errada mesmo. Numa dessas vezes, ao voltar para casa, Herodes sentiu algo diferente. Herodias, a esposa que ele havia tomado do irmão, não lhe causava mais tanto interesse. E percebendo a diferença em suas atitudes, a Herodias disse para ele: Herodes, você deve parar de dar ouvidos a esse profeta. Só que o que Herodias falou não adiantou nada. Os pensamentos de Herodes continuavam martelando a sua mente. E se o profeta estiver certo? E se nós nos separarmos? Nós já machucamos tantas pessoas e estamos sendo um péssimo exemplo. Pare de falar assim. Seja homem e prenda esse pregador que nos insulta. Jogue-o no calabouço. Se você não fizer isso, não falo mais com você. Herodes gostava muito daquela mulher. Ele sempre fazia o que ela mandava. Ele era muito submisso e fraco e pensava que não podia viver sem ela. E foi por isso que João parou lá na cadeia. Entretanto, cada vez mais ele se convencia que João era um profeta de Deus. Herodes até gostava de João e de suas palavras, só que ele não podia soltá-lo. Ele também não podia matá-lo como sua esposa desejava. Só que aquela mulher continuava armando planos para se livrar de João. Só que finalmente ela achou a oportunidade que desejava. No aniversário de Herodes, ao redor da mesa estavam pessoas que desejavam impressionar Herodes e também tinham pessoas a quem ele queria impressionar. Herodes comia, bebia muitas bebidas alcoólicas e Herodias ficava só de olho para na hora certa dar o bote. Beba mais, querido, para esquecer os problemas. Veja aqui, há outras bebidas que vai fazê-lo relaxar. Fique tranquilo e aproveite a festa. Hoje tem uma grande surpresa para você. Essa mulher falando em surpresa dá até medo. E Herodes, ele comia, bebia e não esperava que ela estivesse aprontando nada. Daí, Herodes foi perdendo a consciência e o equilíbrio e começou a agir de acordo com o fluxo da festa. A essas alturas, a orquestra já tinha saído do ritmo e agora só era tudo barulho e gritaria. De repente, surgiu uma mocinha dançando sensualmente e se aproximando do rei. Era outra cobra, a Salomé, filha de Herodias.
Salomé era filha de Herodias com o príncipe Filipe. Aquela moça era a grande surpresa para o divertimento de todos e principalmente do rei Herodes, que agora já estava para lá de Bagdá com tanta cachaça. Salomé tinha uma beleza chocante e o olhar muito parecido com o da sua mãe. E não demorou muito para a atenção de todos os convidados e o do próprio Herodes voltasse para ela. Herodes estava tão bêbado que parecia que tinha visto aquela moça pela primeira vez. Para vocês terem uma noção, Herodes não conseguia se concentrar em seus próprios pensamentos. Para dizer a verdade, ele não pensava mais em nada, estava completamente fora de si. Daí, quando a dança acabou, o embriagado Herodes acenou para Salomé. Maravilha! Maravilha! A sua dança foi maravilhosa. O que você quer de presente? Diga-me, lhe darei o que quiser. Herodes falou insensatamente, rindo e soluçando. Vocês viram o que a cachaça faz? Alguns convidados que ainda podiam pensar, olharam tanto surpresos para aquela moça. Afinal, Herodes, além de governador, ele era o rei. Ele podia dar qualquer coisa mesmo. As pessoas ficaram ali, esperando a resposta daquela moça para um ato tão generoso e irracional. Será que ela iria aceitar aquelas palavras só como elogio ou iria tirar vantagem do padrasto bêbado e fora de si? Salomé correu até a sua mãe para consultá-lo o que ela poderia pedir. Daí, Herodias cochichou algo no seu ouvido. Daí, a moça voltou até Herodes, que ainda estava resmungando. Até a metade do meu reino. O salão ficou em um absoluto silêncio quando Salomé parou audaciosamente diante de Herodes. Eu quero a cabeça de João Batista em um prato. Ah! O que é que você quer com a cabeça? Você só pode estar bêbada e fazendo graça. Não há nada de engraçado nisso. Eu quero a cabeça dele num prato agora. Eu nem quero comentar nada sobre essa garota. Herodes olhou ao redor para os importantes convidados ali presentes, esperando a reação deles a um pedido tão terrível. E então olhou para os olhos flamejantes de Salomé. Herodes não tinha poder algum para decidir naquele momento sobre o que era certo e o que era errado. Então levantou a mão e pediu a um servo que levasse a mensagem à prisão. E naquele dia, antes que a meia-noite terminasse, Salomé e Herodias teriam a cabeça ensanguentada de João Batista em um prato. E Herodes teria perdido a última partícula de consciência que lhe restava. A nossa história terminou. E que história foi essa, hein, meus amigos? E ela nos deixa uma lição muito poderosa. Primeiro, cuidado com as amizades que você faz. Elas podem te levar a fazer aquilo que você nunca faria. Segundo, você que é cristão e está se preparando para o reino de Deus, não deve se envolver com bebidas alcoólicas. Se você faz isso, você está destruindo o templo do Espírito Santo. E a última coisa, você deve fazer tudo com a consciência no lugar. Que Deus te abençoe e te guarde, meu amiguinho. O ano está apenas começando. Cuidado o que você fará de aqui por diante. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa história da vida de João. Com ela, tiramos muitas lições importantes para a nossa vida. Que cada um de nós possamos buscar no Senhor a fazer as coisas corretas. Abençoe minha família, meus amiguinhos e os meus professores. Em nome de Jesus, amém.